As buscas, gente, pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips entram no 9º dia, numa operação cercada aí de desafios, principalmente por conta da localidade. Sobre isso a gente vai conversar agora ao vivo com o André Guimarães, que é diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. André, muito boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente aqui no Live. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Jairo. É um prazer conversar com vocês aqui na CNN. André, o vice-presidente Hamilton Mourão disse especificamente que a região em que os dois desapareceram é inóspita e perigosa. Essa informação confere? Explica pra gente como é que é essa região em que os dois desapareceram, por favor. Olha, é verdade, é uma região inóspita, é uma região perigosa, mas é uma região que não deveria ser perigosa, porque ela é uma região que está sob a guarda do governo federal. É um território indígena, numa região de fronteira, ou seja, é uma região que deveria ter uma participação, uma atuação mais ativa do Estado brasileiro em fazer essa proteção. Ao não ter essa proteção, ao não ter essa atuação firme do Estado, ela acaba sendo objeto de ocupação, objeto de interação, aí, de participação de muitos agentes ilegais e criminosos que acabam dominando aquela região, infelizmente. André, é difícil resolver um problema como esse a curto prazo, mas após, principalmente, o desaparecimento dessas duas pessoas, uma resposta mais contundente e intensa, por exemplo, do Exército Brasileiro, que tem a responsabilidade de cuidar das fronteiras, e ali é uma região praticamente de tríplice fronteira, não seria algo fundamental para tentar dirimir alguns desses problemas? O que nós vemos ultimamente, Jairo, é uma crescente de violência, uma crescente de irregularidades, uma crescente de criminalidade na Amazônia. Ou seja, se a gente comparar os 3 últimos anos com os 3 anos anteriores, a gente teve um salto no desmatamento da Amazônia de mais de 50%. A grande parte desse aumento no desmatamento que aconteceu na Amazônia aconteceu pelas mãos de criminosos, de grileiros, de pessoas que estão ocupando ilegalmente terras. Isso vem se somar ao garimpo ilegal, também com dados de crescimento exponencial nos últimos anos, acontecendo inclusive dentro de terras indígenas, dentro de áreas que deveriam estar sendo protegidas pelo Estado. Ou seja, esse aumento de ilegalidade e de criminalidade acaba sendo promovida por um ambiente de baixa fiscalização, um ambiente de baixa punição à ilegalidade. Então, infelizmente, como você bem colocou, nós temos uma situação muito delicada, muito complexa de ser resolvida, mas que pressupõe uma atuação firme e permanente do Estado brasileiro, que infelizmente nós não temos visto nos últimos anos. André, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa região com relação a esses conflitos. Esses conflitos aumentaram de quanto tempo para cá? Estamos falando aí de tráfico de drogas, roubo de madeira e também, como você falava há pouco também, a questão do garimpo ilegal. Especificamente, o que a gente pode esperar que acontece por lá? É uma situação que o conflito tem aumentado e deve seguir aumentando, uma vez que não existe uma fiscalização devida, como você falava? Olha, a questão de ilegalidade na Amazônia, infelizmente, nós temos convivido com vários níveis de ilegalidade há muitos anos, há muitas décadas, eu diria. O garimpo ilegal, ele é resiliente na região, a atividade madeireira ilegal, a exploração de madeira ilegal é resiliente na região, já acontece há muito tempo. Então, essas são atividades que têm, acontecido na região de forma permanente ao longo de muito tempo. Entretanto, nós tivemos aumentos nos últimos anos substanciais. Dados, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra falam no aumento do nível de assassinatos e de, ameaças a lideranças indígenas, a lideranças, comunitárias na Amazônia de mais de 500% nos últimos anos. Então, a gente está vendo uma piora dessa situação, que, no meu entender, deve ser atribuída a uma redução da presença do Estado, uma redução da fiscalização. Quando a gente fala de, o IBAMA estar sendo desmontado, isso é um fato. Quer dizer, hoje tem muito menos operações do IBAMA do que nós tínhamos há 4, 5 anos atrás. Hoje tem muito menos punição, como multas a criminosos, a grileiros, a todo tipo de ilegais que atuam na Amazônia, do que nós tínhamos há 3, 4, 5 anos atrás. Então, isso tudo acaba criando um ambiente para essa ilegalidade
e esse ambiente precisa de ser urgentemente revertido, sob risco do Brasil perder oportunidades, inclusive, de inserção internacional e erodir a sua reputação internacional. Justamente sobre isso que eu quero perguntar a você, André, diante de um cenário de afrouxamento da fiscalização, do afrouxamento legal ou da falta de uma modernização do sistema legal que coloque o Brasil como, de fato, um protetor das suas reservas naturais, da Amazônia como um todo, pode transformar o nosso país e colocá-lo numa condição de pária quando nós falamos a questão ambiental no mundo, uma vez que onde o dinheiro está, isso tem sido levado em consideração, até por governos que tradicionalmente foram questionados sobre a sua atuação no meio ambiente, como dos Estados Unidos e da China? Olha, já você está certíssimo. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje em termos de degradação da Amazônia, de desmatamento, de queimadas, de todo tipo de ilegalidade, é deletério para com a nossa reputação. Agora, eu acho que é interessante olhar o outro lado da moeda também. Nós temos uma legislação no Brasil, que é o Código Florestal, que é extremamente moderna. Nós temos um histórico de criação de áreas protegidas e territórios indígenas na Amazônia, com base na nossa legislação também, na nossa Constituição, que protegeu, ao longo dos últimos 20, 30 anos, quase a metade dessa região. Ou seja, o Brasil tem um histórico legislativo e de atuação na região que é muito positivo. E eu acho que a gente tem, na realidade, que olhando para frente, tá? Pensar em maneiras da gente reverter essa situação deletéria que estamos vivendo hoje e construir um projeto de Amazônia que pressuponha a floresta em pé, que pressuponha a legalidade em detrimento da ilegalidade, que pressuponha incentivos para a gente produzir mais e melhor nas áreas que já foram alteradas, pressupõe investimentos e incentivos também para desenvolver produtos e tecnologias que a gente possa utilizar a floresta em pé, gerar renda, gerar trabalho. Isso tudo é possível, essas tecnologias e metodologias já existem hoje. O mundo, eu gosto muito de dizer, Jair, o mundo está investidor de floresta em pé, ele está comprador de floresta em pé. O mundo inteiro precisa das florestas em pé, inclusive e principalmente para fazer a mitigação das mudanças climáticas. E nós temos a maior floresta tropical do mundo. O Brasil precisa, portanto, se apresentar para o mundo com responsabilidade no trato a essa floresta e, ao fazê-lo, atrair os capitais para fazer essa virada e essa promoção do desenvolvimento sustentável com floresta em pé na Amazônia. É possível, mas a gente precisa de fazer o dever de casa, principalmente acabar com a ilegalidade e o desmatamento. Nós conversamos ao vivo com o André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. André, obrigada por conversar com a gente, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Jário. Sempre aqui.